Olá pessoal, eu sou Vinícius Rodrigues do IP e hoje a gente está aqui para mais uma entrevista. Agora eu vou conversar com o professor Oscar Sarcinelli. Bom, professor, obrigado. Vamos começar se apresentando aí para o pessoal, conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória acadêmica e enfim. Bom, Vinícius, obrigado pelo convite. Eu comecei aqui no IP em 2005, enquanto eu estava fazendo meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado e o doutorado pelo Instituto de Economia da Unicamp, na área de desenvolvimento econômico e meio ambiente. E desde 2005 eu estou colaborando aqui no IP, né, como um pesquisador aqui do IP. Trabalhei em diferentes áreas aqui no IP. O IP tem essa estrutura de diferentes sites, né, de atuação. Então eu tive a oportunidade de contribuir, né, nesses diferentes locais, primeiramente lá no Pontal do Paranapanema, com o programa de rendas comunitárias da Unidade de Negócios Sustentáveis aqui do IP. Depois tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do site do Baixo Rio Negro, no projeto do mosaico de áreas protegidas do Baixo Rio Negro. E no final, mais recentemente, né, de 2011 para cá, voltei para Nazaré Paulista e comecei a trabalhar aí mais com a proposição, né, de projetos aqui para a região, consegui associar as pesquisas que a gente estava fazendo aqui com o meu doutorado, então também foi uma experiência muito rica, né, nesse sentido. A gente, no começo, quando eu comecei a trabalhar na unidade de negócios e depois no Amazonas, a gente tinha um foco muito grande na geração de rendas, com projetos que tivessem projetos sustentáveis, né? Que a base do desenvolvimento das pessoas fosse apoiada em estratégia de conservação, que a gente pudesse combinar, né, a estratégia de conservação com a geração de renda, entendendo que esse era uma grande questão para a conservação, né? Mas depois que eu vim para cá, eu já comecei a mudar um pouco o meu enfoque. Eu comecei a me preocupar mais com o ambiente, né? Uhum. Comecei a entender que para a gente ter uma melhora social, a gente precisa ter primeiro a nossa casa em ordem, né? O nosso ambiente, os recursos naturais preservados, né? Para a gente poder depois nos desenvolvermos como sociedade, né? O próprio desenvolvimento econômico precisa dessa base de recursos que só vem com uma gestão mais adequada, né, do ambiente. Então, aqui em Nazaré Paulista, eu comecei a trabalhar junto com o professor Alexandre e o professor Clinton com estratégias para a conservação da água no sistema cantareiro. Certo. No princípio, analisando as iniciativas de pagamento por serviços ambientais que estavam acontecendo aqui na região e que a gente queria entender por que elas não ganhavam uma escala de sistema cantareiro, porque elas eram iniciativas ainda pontuais e tal, mas daí foram surgindo outras questões que também foram interessantes para nós. Por exemplo, a questão dos custos de restauração. O IP trabalha muito a restauração florestal e a gente começou a discutir aqui dentro da nossa equipe que os custos de restauração eles eram muito altos e muitas vezes inviabilizavam a restauração para pessoas que não tivessem os incentivos econômicos. Então a gente começou a testar, né, diferentes modelos de restauração florestal e avaliar os aspectos econômicos e ecológicos desses modelos, pensando tendo como uma referência uma floresta dessa região e o quão distante esses modelos estariam do ideal, né, dessa floresta que naturalmente cresce aqui na região. E a ideia desse projeto era encontrar modelos mais custo-efetivos, ou seja,
que são modelos que, pelo lado ecológico, podem contribuir para a conservação da biodiversidade e os processos ecológicos, manter os processos ecológicos dentro desses ecossistemas. Mas que, por outro lado, não fossem inviáveis economicamente, com a ideia de que, se nós temos mais de 30 mil hectares de APP aqui no Sistema Cantareira para restaurar, o custo é muito importante para viabilizar esses projetos. Então, quanto mais barato, sem comprometer a qualidade ecológica, mais interessante para o desenvolvimento de uma política pública aqui para a região, de restauração e tal. Então esse foi o projeto Embaúba. Mas com o tempo, a gente também, com o avanço, né, das pesquisas e das conversas entre a equipe, com especialistas, com produtores rurais, nós percebemos que para garantir a provisão de água pelo Sistema Cantareira, só a restauração florestal não seria o suficiente. A proteção dos corpos hídricos com a floresta, ela é fundamental, ela é essencial para a manutenção de uma série de processos ecológicos, mas a gente entende que as áreas mais altas da bacia também precisam de proteção. Inclusive isso está no Código Florestal, quando a gente vai ver as áreas de topo de morro que precisam ser preservadas, de alta declividade, justamente pensando na drenagem da bacia. Se a gente consegue reduzir a velocidade da água que escorre para os rios, a gente consegue diminuir a quantidade de sedimentos que vão chegar nos rios, consegue possibilitar uma maior infiltração da água. Você diminui processos erosivos ao longo da bacia, né? Isso, exatamente, porque se você só restaurar a APP, você continua com aquele processo erosivo nas áreas mais altas e aí vai caber a essa faixa de proteção parar todo o sedimento que está chegando. Se você consegue trabalhar também a conservação nas encostas da bacia, então você tem uma combinação, né? Tanto a floresta protegendo o rio, que vai criar uma barreira à entrada de sedimentos, mas ao mesmo tempo você já tem um serviço ambiental feito por essa vegetação que está na encosta, que é a redução da velocidade da água, menor quantidade de sedimentos, maior infiltração da água. Então você tem também menos água, menos sedimentos chegando para a APP fazer o seu papel de barreira, né, à entrada desses sedimentos. Aqui no Sistema Cantareira nós temos mais de 100 mil hectares de áreas ocupadas com pasto. A gente pode colocar que a pecuária é a principal atividade econômica dos municípios aqui da região. Então, para trabalhar a conservação dessas bacias, torna-se necessário trabalhar a recuperação das pastagens. E a recuperação das pastagens, aqui nós estamos trabalhando com essa proposta do sistema Voisin. Parcelamento das áreas de pasto, rotação do gado pelos piquetes. O gado fica um dia, no máximo 2 dias em cada piquete. Então você consegue manter uma melhor cobertura do solo para fazer esse papel, né, essa função de reduzir a erosão e o carreamento de sedimentos para os rios. Perfeito. Esse é o projeto Semeando a Água, né, que a gente finalizou em julho, mas tem essa perspectiva de poder continuar trabalhando com ele. E em cima desses conhecimentos, né, dessa experiência de vida, de trabalho, que eu fui convidado pelos coordenadores da ESCAS para também poder contribuir, né? Então, desde 2010 eu já sou professor aqui da ESCAS, já consigo aqui em Nazaré e na Bahia também, na turma da Bahia, eu procuro discutir com os alunos essas questões relacionadas à conservação do solo e da água, a agricultura e a conservação. Então, a minha
pegada, a minha área de interesse aqui dentro da escola, dentro do IP e profissional é trabalhar justamente essa relação áreas produtivas e conservação ambiental, entendendo que se a gente conseguir dar conta de combinar a produção com a conservação, a melhoria socioeconômica, social e ambiental, elas vêm a reboque, né? Sim, sim. Eu acho muito interessante essa abordagem, professor, porque em muitas situações eu acredito que muitos profissionais da conservação já se depararam com esse dilema, vamos dizer assim, muitas vezes. Muitas vezes você ter essas coisas vamos dizer, em parcelas separadas aí, às vezes até diametralmente opostas, né? Produção, conservação, economia, questão social, como é que fica? Então, eu tenho isso bem claro, né? Converso com meus filhos e tal, que se a gente consegue ter a casa bem arrumada, né? Então a gente não está tendo problema de falta de água, não está tendo problema sei lá, de poluição, de contaminação de manancial, é menos um problema para a gente se preocupar. A gente pode começar a se preocupar então como fazer a produção de uma maneira mais adequada, mais justa, que os benefícios possam ser melhor repartidos. Mas eu, como um economista ecológico, eu ainda tenho essa questão da conservação dos recursos, né, do ambiente, dos serviços ecossistêmicos como o nosso principal desafio, até maior do que as questões sociais hoje. Fantástico. E deixa eu, só para a gente começar a concluir aqui, essa questão o interesse em torno dessa questão vem crescendo bastante, né? Nos últimos anos a gente começa a ter mais eventos sobre o assunto no Brasil, mais gente publicando, enfim, mais resultados na área, né? Para o pessoal que está buscando desenvolver a carreira nessa área, desenvolver seus trabalhos, sua pesquisa, sua extensão, enfim, por onde começar? Bom, eu acho que o primeiro passo é realmente buscar uma literatura, né? Hoje a gente tem uma série de relatórios internacionais, como você falou, uma série de pesquisadores que estão preocupados com esse assunto. A gama de temas na área ambiental é muito grande, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Uhum. Então, a minha sugestão é, de fato, começar a procurar, dentro das questões ambientais, aquela que te chama mais atenção, aquela que você acha que você pode contribuir mais, às vezes nem pela sua formação, mas pelo seu interesse, pelo seu entusiasmo de entender sobre aquilo e propor, né, soluções, alternativas. Então eu acho que o primeiro passo é realmente tentar se identificar com alguma dessas questões e aí sim começar a procurar cursos, né? O IP mesmo oferece uma série de cursos rápidos que você pode conhecer um pouco mais sobre determinadas questões ambientais que são tratadas aqui. E aí sim, a partir dessa definição, né, de onde eu me encontro, né, em todas essas questões ambientais, aí sim, aí você pode procurar um curso de especialização, um curso de pós-graduação, porque de fato hoje para a graduação são muito poucos os cursos que oferecem essa formação da preocupação ambiental, da conservação e tal. Mesmo os cursos de engenharia ambiental estão muito focados na coisa da engenharia, né? E menos na conservação e tal. Os cursos de ciências biológicas muito mais na formação científica também do que propriamente na produção de soluções aplicadas. Exatamente. Um dos pontos mais importantes que eu vejo hoje para a conservação é justamente a educação ambiental, não é? Que é você formar pessoas, né? Levar para elas os desafios que a nossa sociedade está enfrentando e que nossos filhos vão enfrentar mais para frente. Então eu acho que
o pessoal que está interessado nessa área ambiental, eu acho que tem muito espaço ainda para se desenvolver nessa área e começar por aí, procurando qual é o tema que me interessa mais, dentro desse tema, quais são os pontos que eu poderia contribuir, ou que eu gostaria de entender um pouco mais, e depois procurar, né, cursos rápidos, procurar programas de pós-graduação, Inclusive o próprio mestrado profissional aqui da ESCAS, onde você orienta, exatamente. Né? Eu e uma série de professores com experiência maior do que a minha até nessa área, outras formações, é um curso interdisciplinar aqui, então com bastante experiência de campo também, que eu acho que é um diferencial muita prática importante, os alunos têm a oportunidade de conhecer os projetos, muitas vezes participar dos projetos, então eu recomendo. Legal, cara, obrigado. Obrigado a vocês aí, boa sorte, Vinícius. Valeu, sucesso. E bom, você que está acompanhando a gente, diz pra gente o que você achou desse vídeo, deixa seu comentário, tem um espaço para comentários aqui abaixo, a gente lê todos, isso é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho certo, tá? Então, se você acha que tem mais coisas que a gente poderia trazer aqui, conta pra gente aqui que a gente vai levar isso em conta. E outra coisa, se você ainda não faz parte da comunidade do blog do ESCAS IP, põe seu e-mail aí, cadastra seu e-mail, é só você colocar no campo disponível aqui abaixo, clicar no botão, depois você confirma e você já vai fazer parte disso, vai receber os nossos comunicados em primeira mão com os conteúdos gratuitos que a gente está oferecendo aqui. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.